Olá, fico muito feliz em ter você aqui de novo no canal Roberta Astrologia. Hoje eu vou dar continuidade àquela série que eu estou trazendo aqui sobre os planetas. A gente já viu a importância do Sol na análise de um mapa astrológico e o papel do Sol dentro da astrologia. Vou deixar o card aqui, se você ainda não assistiu o vídeo. E também a gente já entendeu como fazer as pazes com Saturno, que é um grande construtor, apesar da natureza dele ser um pouquinho sim mais tensa. Cada planeta tem a sua natureza e cada planeta tem o seu papel. Lembrando que na astrologia o planeta é sempre o mais importante, tanto que é astrologia, o estudo dos astros. Os planetas são responsáveis pelas ações e por indicar também a qualidade do desenvolvimento das áreas da nossa vida. A astrologia, enquanto relógio que estuda os ciclos do tempo, passado, presente e futuro, quem vai trazer a qualidade desse tempo, como, né, que esse tempo está se desenvolvendo, são os planetas, que têm a sua natureza, e a gente está entendendo nessa série qual é a natureza de cada planeta, e através de uma modulação, então, de uma forma que vem através de o signo. Depois eu vou fazer uma série também falando sobre os signos. Claro que dentro da popularização da astrologia, os signos ficaram mais populares, porque vendem mais revistas, inclusive todo mundo sabe o dia que nasceu, então as pessoas confundem muito a questão do signo solar, da posição solar, como se fosse apenas esse signo que tivesse uma certa relevância para a vida daquele indivíduo, mas conforme a gente vai estudando astrologia e vai aplicando astrologia, vai compreendendo, né, que somos todos um mapa, né? Nós temos um mapa de muitas possibilidades. A Lua, junto com o Sol, forma o par dos luminares. E os luminares têm um peso muito importante dentro da análise de qualquer mapa astrológico, sendo que o Sol, então, é esse ponto de consciência, mas que ele não está pronto. A gente vai desenvolvendo conforme a nossa jornada de vida, e a Lua, um ponto mais ligado à inconsciência. Então, ele está muito, é a nossa percepção pessoal, está ligado a uma sutileza, à intuição, a forma como a gente percebe o mundo. Tanto que no trio mais conhecido da astrologia, Sol, Ascendente e Lua, o Sol é esse ponto de jornada, de desenvolvimento. O ascendente, ele está ligado àquela primeira impressão, aquele primeiro olho no olho, a forma como a gente se apresenta para o mundo, e a lua é a forma como a gente mostra, né? A gente demonstra mais quando a gente se sente seguro e na intimidade. Então, quem nos conhece, quem me conhece pela primeira vez, assim, na rua, vai entrar primeiro em contato com o meu ascendente, que é a minha máscara, né? A minha persona. Para a psicologia seria uma espécie de persona que você utiliza para se apresentar para o mundo. É a sua defesa. Então, o ascendente é esse primeiro contato, é essa primeira impressão, a forma como você vai se colocar no mundo e como o mundo também vai enxergar você. Será que é uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais expansiva, uma pessoa mais aberta? O ascendente, então, né, tem esse papel. O Sol a gente vai apresentando na convivência. Como é um ponto de desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo o nosso Sol, a gente também vai apresentando o nosso Sol, né? Conforme a gente vai convivendo com os outros. E a Lua a gente reserva para intimidade. A Lua, quem conhece a nossa Lua, são as pessoas que convivem, né, conosco numa esfera mais íntima, num relacionamento familiar, num relacionamento afetivo, ou até aquelas pessoas que convivem com você, não no trabalho você utiliza mais o ascendente e o sol, mas a pessoa que passa mais tempo com você, ela vai entrar em contato com a sua lua, porque a sua lua vai trazer essa reação, essa percepção de mundo mais subjetiva, e quando as coisas acontecem na vida da gente, a primeira reação, a primeira instintiva, a reação mais instintiva vem dessa posição lunar, porque lembra que é um ponto de inconsciência. Então, estamos ganhando consciência, né? Quando a gente começa a. Por isso que a Lua é importante um importante auxiliar para o desenvolvimento do Sol. Se o Sol é o nosso ponto de consciência, a gente vai ganhando cada vez mais consciência conforme a gente vai compreendendo as nossas emoções, compreendendo o papel que as emoções têm, muitas vezes, nas decisões da nossa vida.
Por isso que é importante entender e olhar para a Lua dentro de um mapa astrológico, tanto que na técnica da sinastria, que é quando a gente analisa a interação de dois mapas, seja entre pai e filho, mãe e filha, num relacionamento amoroso, num relacionamento entre sócios, a Lua é muito importante, porque vai trazer aquela percepção subjetiva de cada um. Às vezes tem um acontecimento, alguma coisa que acontece na vida de um casal, e um vai reagir de um jeito, de uma forma, e outro de uma maneira completamente diferente, porque está ligada a essa conexão lunar. E quando eu falo da Lua, eu não falo só da Lua no signo, e sim todos os aspectos e todas as interações que essa Lua faz dentro de um mapa, porque não é só a posição, então a Lua em Sagitário significa tal coisa. Não, porque eu tenho que olhar como é que está o posicionamento dessa Lua em Sagitário, como é que está o planeta Júpiter, que é o cara que comanda Sagitário, ele tem uma conexão com a Lua também ou não? Quais são os aspectos que a Lua faz? Como que a Lua conversa com a área de Câncer, que é a área que a Lua comanda no mapa? Então, são vários pontinhos que você vai analisando para entender o papel da Lua naquele mapa astral. Mas sim, entre os conceitos gerais da Lua, ela está ligada assim às nossas emoções, à nossa percepção de mundo mais sutil, à nossa criatividade, à nossa imaginação, à nossa mente intuitiva. Então isso é uma coisa muito interessante também, porque como a Lua é a nossa mente mais intuitiva, ela está ligada mais à nossa intuição, à nossa mente mais subjetiva, uma pessoa que tem no seu mapa astrológico uma boa conexão entre a Lua, que é a mente subjetiva, e Mercúrio, que representa a mente racional, é uma pessoa que consegue colocar, expressar muito bem as suas ideias e muitas vezes até se conectar com as massas, porque a Lua também significa, por exemplo, de um mapa de um país, por exemplo, ela representa as massas, ela representa o povo. Então, pessoas que têm uma boa posição lunar nos seus mapas são aquelas pessoas que acabam tendo popularidade na sua vida, ou então sabem se comunicar, sabem se conectar com os gostos das massas, com os gostos do povo, caem na boca do povo, ou então sabem o que o povo está querendo ouvir. Interessante isso também, porque a Lua representa também as massas. Eu também estava me guiando aqui, fiz mais ou menos alguns tópicos aqui, para não esquecer de tantas representações que a Lua tem. Bom, então aqui, ó, a Lua pode representar popularidade, capacidade de compreensão das necessidades das massas, que era o que eu estava falando agora, fama, então isso tá, é um posicionamento ligado à fama também. A questão das mulheres de poder. A Lua tem essa representação feminina, então ela representa as mulheres de poder, como as rainhas, por exemplo, ou as mulheres que têm um poder sobre a gente, como a nossa mãe. A mãe também, a forma como a gente enxerga a nossa mãe, como a gente percebe a nossa mãe, não é quem a nossa mãe é, mas como a gente percebe a mãe. Lembra que a Lua tem a ver com percepção. Então, como a gente percebe a nossa mãe, tem a ver com a nossa posição da Lua também no mapa astrológico e tudo que envolve essa posição. A maternidade também é uma questão relacionada à Lua, mas não só no sentido de ter filhos ou não, mas também tudo que a questão do maternar em si, né? A forma como você enxerga a maternidade também tem a ver com a posição lunar. Eu sei que é mais fácil pegar um conceito e tentar entender de uma maneira muito literal, mas aqui a minha intenção é sempre amplificar e fazer você pensar e refletir. Bom, tanto que a astrologia ela é uma linguagem simbólica e os símbolos eles vão representando esses conceitos que dependem sempre do contexto, né? O símbolo dentro da psicologia analítica ele é uma ponte que ele vai ligar, né? Ele vai trazer um significado para aquele mundo mais, vai trazer ele vai ser uma ponte que ele vai servir para trazer uma conexão entre aquele mundo inconsciente simbólico para a nossa consciência. Então a astrologia ela é carregada de símbolos, ela é uma linguagem simbólica, sim. Bom, características da Lua, né? Para eu não me perder, porque o meu Mercúrio ele gosta de ficar criando enquanto eu estou falando, né? E aí, para um vídeo que eu quero que você preste atenção e não quero esquecer de nenhum detalhe, às vezes fica um pouquinho complicado. Então, hoje eu peguei uma colinha aqui para não me perder muito, né? Fiz um texto para me guiar. Então, por isso que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui de cantinho.
Até porque, né, tem tanta coisa para falar da Lua que eu acho que eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Mas características, então, da Lua. Ela não tem luz própria, ela vai refletir a luz solar, ela possui um movimento, né, de rotação e translação. A gente só vê sempre uma face da Lua, porque os movimentos de rotação e translação são sincronizados. Ela é muito rápida, ela é o planeta mais rápido. Ela anda cerca de 13 graus por dia. Então, isso significa que ela troca de signo a cada 2 dias e meio. Por isso que a Lua ela é uma grande ativadora dos trânsitos astrológicos. Toda vez que ela troca de signo, ela vai, né, no seu caminho ali, ela vai caminhando e ela vai tocando outros planetas e ela vai carregando, né? Ela vai, como a Lua está muito próxima da Terra, ela vai tocando esses planetas e vai trazendo os seus assuntos também, vai trazendo os seus temas, vai se mesclando, vai se moldando, vai sendo ativada, né? Vai ativando através dos trânsitos planetários muitas das percepções que a gente vai ter aqui, porque a gente vai receber essas percepções através da Lua. A Lua vai servir de ponte para trazer essas percepções até nós que estamos aqui, né? Porque ela é dentro das esferas celestes, ela está mais próxima da Terra. Então, ela é responsável também por fazer isso, né? Interessante que a Lua traz a percepção do que está acontecendo, a gente sente o cheirinho do que está acontecendo lá em cima e a gente vai agir conforme essa posição lunar em trânsito conectada no nosso mapa. Então, é interessante a gente pensar sobre isso também. Bom, por ela ser muito rápida e ficar a cada 2 dias e meio em cada signo, ela também está muito relacionada à questão de trocas, né? E ela faz uma revolução, ela leva 29 dias em média, 28, 29 dias, para percorrer os 12 signos do zodíaco para fazer a sua revolução. Então, a gente tem uma revolução lunar a cada 29 dias. Você tem uma revolução solar a cada ano. Você tem uma revolução de Saturno, um retorno de Saturno. Revolução e retorno é a mesma coisa, são só duas palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Você tem uma revolução lunar ou um retorno lunar a cada 29 dias. A cada 29 dias, em média, a Lua volta exatamente para o mesmo grau, para o mesmo ponto que estava no dia em que você nasceu. Bom, Saturno leva 29 anos para fazer isso. O Sol leva 1 ano. Marte leva em média 2. Vênus leva em média 1 ano e meio. Olha como a Lua é rápida. A cada 29 anos você tem uma nova ativação lunar dentro do seu mapa. E isso também pode ser utilizado em algumas técnicas para a gente compreender como aquele ciclo maior, aquela revolução solar, por exemplo, está se desenvolvendo na sua vida. Bom, além disso, né, as qualidades do planeta. Ela é úmida e fria, ela é feminina, ela é noturna, então ela tem maior peso também em mapas noturnos, né? Mapas de pessoas que nasceram depois que o Sol se pôs, é considerado um mapa noturno. Isso também vai depender da localização, né, da latitude, longitude, pode variar. Nem sempre a pessoa que nasceu às 7 da noite nasceu no mapa noturno, porque se o Sol não se pôs ainda, é um mapa diurno. Por isso que a astrologia ela é tão rica, né? Ela não é algo que você possa colocar numa caixa e entender tudo da mesma forma. Por isso que tem que fazer um mapa, porque cada mapa vai ser diferente, vai ser único. Astrologia não tem fórmula de bolo, não é receita pronta. Tudo precisa ser analisado. Bom, então, já viu, já tô começando a abrir parênteses aqui, vai ficar grande demais esse vídeo. Bom, então ela não é considerada também nem benéfica, nem maléfica, a natureza dela oscila, né? Dentro daqueles conceitos de planetas maléficos e benéficos, eu falei sobre isso ali naquele vídeo do Sol e também falei no vídeo de Saturno, ela é considerada benéfica quando ela está ganhando luz. Lembra que ela é um ponto de inconsciência. Então, quando ela está ganhando luz, ela está recebendo mais luz solar, você está ficando mais consciente do que está acontecendo, você está enxergando as suas emoções. Pensa nessa. Então, se as suas emoções não são conscientes, se a Lua não está recebendo essa luz solar, você está mais recolhido, né? Está mais introspectivo, mas ao mesmo tempo não está compreendendo direito o que está acontecendo. Quando a Lua está recebendo luz solar, ela é considerada benéfica, então a natureza dela fica mais favorável, porque ela deixou de ficar tão inconsciente assim. E ao mesmo tempo, quando ela não está recebendo luz solar, quando ela está minguando ali, ou quando está na fase da lua nova, que é totalmente sem luz,
teria um potencial um pouquinho mais maléfico, porque dentro da astrologia a visibilidade, eu enxergar alguma coisa, e a forma como eu enxergo isso, que deve todo o conceito dos aspectos, é muito importante para entender como que aquele planeta está se desenvolvendo na sua vida, no seu mapa. Bom, ela comanda um dia da semana, que é a segunda-feira, ou Monday, ou então lunes, né, que é em espanhol, lua. Ela comanda as segundas-feiras. Segunda-feira é aquele dia que a gente fica meio de lua, não é mesmo? Que a gente acha que as coisas não acontecem, que ficam meio inesperadas, que a gente está meio assim, voltou ali do fim de semana, descansou no sábado, domingo, e aí chega a segunda-feira, dia de lua. A gente fica meio de lua mesmo na segunda-feira. Então, ela comanda as segundas-feiras, ela é o luminar mais importante dos mapas noturnos, assim como o Sol é o luminar importante nos mapas diurnos, a Lua ela tem mais peso nos mapas noturnos, ela comanda o signo de Câncer, ela está lá longe de casa, no seu exílio em Capricórnio, que é o oposto a Câncer, ela está na sua exaltação em Touro e a sua queda em Escorpião. Ela tem o seu júbilo, lembra que eu falei ali naquele vídeo do Sol, que se jubila, que gosta de estar na casa 9, que é a casa ligada ali ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento. A Lua gosta de estar na casa oposta à casa 9, a casa 3, que é justamente uma casa ligada as trocas mais rápidas, é uma casa assim de mobilidade mais rápida, é uma casa ligada às pequenas viagens, é uma casa ligada à intuição, é uma casa muito ligada a esses assuntos que têm afinidade com a Lua. Então, a Lua gosta de estar na casa 9, na casa 3, desculpa. O Sol gosta da casa 9 e a Lua gosta muito da casa 3. Os luminares estão em casas opostas, sendo que um comanda o dia e outro comanda a noite. No cotidiano, né, a gente também tem várias representações dos planetas. Então, a Lua representa, como eu falei antes aqui, ó, mulheres do poder, né? Mulheres mais velhas, mães, rainhas, condessas, a população em geral, o povo de um país, as massas, os viajantes que estão em deslocamento. Então, a Lua é muito rápida, ela se desloca. Então, os viajantes, os andarilhos, caçadores, peregrinos, são todos representados pela Lua, são representados pela Lua. No corpo, ela está ligada ao estômago, ao útero, né, ao aparelho reprodutivo, seios, ao peito, ao olho esquerdo também, ao aparelho digestivo. A Lua está ligada a essa questão da nutrição, né, da alimentação, também pode ser vista através dessa ótica lunar. Então, ela está ligada também ao aparelho digestivo. E nos metais, ela é a prata, né? O ouro é o Sol, a prata é a Lua. Por isso que a gente fala também dentro da astrologia, a gente tem uma expressão que é a prateada, né? A prateada está minguante, a prateada está cheia, a prateada está no signo de Câncer, porque a prata representa também, é uma das representações da Lua. Os sabores são mais frescos, úmidos, sabores salgados, levemente amargos. A Lua não é tão docinha assim, os doces são reservados para Vênus. A Lua já é o sabor mais amargo. E as cores, né? O azul claro, o branco, o verde claro e também o prateado. Na mitologia grega, ela é Artemis, para o quarto crescente, ela é Selene para a lua cheia e ela é Hecate para as luas novas e minguante. Para Roma, ela é Diana e para o Egito, ela é Ísis. São todas as grandes mães. E no nosso mapa, a lua representa as emoções, representa a natureza básica dos nossos instintos, tudo que é subjetivo, tudo que é inconsciente. Falei isso desde o início do vídeo. Lembra que é o luminar da noite, não possui luz própria. E essa busca também por pertencimento, por aceitação, também tem a ver com a Lua. O acolhimento, a segurança, a busca por aquilo que é familiar para nós. É onde a gente vai buscar nosso maior refúgio e segurança. O interessante é que dentro do nosso mapa astrológico, a posição da Lua vai indicar onde nós temos mais instabilidade, porque a Lua ela é feita de fases, ela é cíclica, mas ao mesmo tempo é o lugar onde a gente vai mais precisar ou buscar essa estabilidade. Interessante. Numa ação mais equilibrada,
a gente desenvolve uma inteligência emocional, uma percepção muito, uma ligação muito forte com a nossa intuição, uma capacidade de gerenciar as nossas próprias emoções, quando a gente entende o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades, e aí vai de encontro a essas necessidades, desenvolve um caminho para acolher e entender essas necessidades. A questão da nutrição, a gente aprende a se nutrir, aprende a nutrir os outros também, a intimidade, a valorização da intimidade, tudo isso está ligado a uma lua bem desenvolvida e equilibrada dentro do mapa. Já numa ação desequilibrada, ela vai trazer justamente a inconstância, a codependência, a carência, a instabilidade. Aí vai depender de como você está utilizando a potência que você tem no seu mapa. Outra questão, né, interessante é essa relação que a Lua tem com a nossa ação mais imediata e instintiva. Por exemplo, se alguém, você está dirigindo, eu não dirijo, não tenho carteira de motorista, mas você está dirigindo e alguém fecha você no trânsito. Como que você vai reagir? De maneira instintiva. Não é aquela coisa, agiu depois que pensou. Não, é aquela ação assim, aquela reação imediata. Tem a ver com o padrão da Lua no seu mapa astrológico. Se você chega agora no seu trabalho e seu chefe promove você, qual é a sua primeira reação? Você vai sair gastando tudo porque vai ter um aumento de salário, ou você vai ficar mais receoso, não vai contar para ninguém, você não só vou ver depois quando, será que você vai questionar, será que vem mais trabalho por aí, como é que você vai agir a essa situação? Ou se você chegar no seu trabalho e for demitido, como você reage a essa situação, que tem uma descarga emocional? Tem a ver com uma posição da sua lua, assim, no mapa astral. Então, a reatividade está ligado ao padrão lunar. A gente pode se sentir empolgado, a gente pode se sentir ameaçado, triste, a gente pode se sentir aliviado, motivado, naqueles milésimos de segundo quando recebe a notícia. Não é depois que você compreendeu a notícia, não é depois que caiu a ficha, é quando a ficha não caiu ainda. É naquele milésimo de segundo, quando alguém chega para você e diz: você foi promovido ou você está demitido. Além disso, a Lua, como eu falei também, é a questão da mente inconsciente, mais subjetiva, mais sutil, a ligação com a intuição, aquela questão de captar as coisas, captar o cheirinho daquilo que está acontecendo, né, no ar, assim, tem a ver com a Lua. A ligação com o nosso passado também, com a nossa memória, né, isso é uma coisa muito importante. A Lua, sim, representa também a questão do passado. E a forma como a gente lembra das coisas, a gente não lembra dos fatos, né? O fato é o que acontece na nossa vida. A gente lembra de como a gente se sentiu em relação àquele fato. A nossa memória está muito mais ligada à nossa percepção emocional do que ao fato em si. O fato é o fato. Por exemplo, você chegou no seu trabalho naquele dia e foi demitido. Esse é o fato. Agora, a forma como você vai relatar esse fato, como você vai contar esse fato para as pessoas daqui a 10 anos, vai depender de como você se sentiu naquele dia. E aí tem uma ligação sim com a Lua. A Lua tem a ver com esta memória, com essa conexão com o passado que vem através da memória. Essa memória mais inconsciente, como você registrou aquele acontecimento. E isso é importante também, ó, até escrevi aqui, ó, entender que você não se lembra das coisas como elas realmente aconteceram, mas sim através do filtro das tuas emoções, pode ajudar você a fazer as pazes com as questões passadas, porque é justamente isso, quando a gente compreende que a gente não está se lembrando das coisas como elas realmente aconteceram com a gente, e sim através daquele filtro emocional que a gente coloca, a gente pode começar a aliviar alguns pesos do passado, compreender alguma ligação com o passado que, né, poderia estar causando desconforto, e aí soltar mais, sabe? Desapegar um pouco do passado também. Até porque quando o ser humano, né, a Lua também trata sobre a nossa busca por maior segurança, lembra que eu falei isso também? Então, quando o ser humano se depara com uma coisa nova na vida, com uma novidade, ele vai sempre buscar uma referência. E essa referência é sentir-se seguro, sentir-se aceito, sentir-se nutrido, ter segurança que vai tomar a decisão certa, que vai dar o passo certo. E aonde que ele vai buscar esse referencial de segurança? Geralmente no passado. Então, a Lua é muito importante também. Perceba que entender, compreender, dominar a Lua no seu mapa astral é muito importante
para você começar também a conquistar, né, a sua vida de outra forma, compreender a vida de uma outra forma, entender por que você escolhe determinadas coisas e não outras, né? Por que você tem determinadas escolhas na vida? Tem a ver com essa questão lunar também. E aí a Lua, junto com o Sol, ela é importante para o desenvolvimento pessoal, porque ela vai, né, no momento que você vai trabalhando essa parte que está mais inconsciente, né? É quase que automático pensar assim. Se você está trabalhando mais a sua parte que é inconsciente, que você não tem consciência, automaticamente você está desenvolvendo o seu sol, porque você está ganhando o quê? Consciência. Então, entender a Lua é muito importante. Você já fez esse tipo de reflexão? Bom, além disso, né, a Lua, ela também está ligada aos nossos hábitos e aos nossos ritmos. A Lua, ela é muito rápida, então ela se movimenta muito rápido, ela tem fases, e é por isso que ela se conecta também com hábitos, com ritmos, as fases da Lua, né? Comece a observar também como é que você se comporta diante das fases da Lua. Como é que elas afetam você? Como é que você percebe isso, né? Como é que você sente essa, não gosto da palavra influência, mas como você sente essa correspondência, então, das fases da Lua dentro da sua vida? Você percebe onde você é mais cíclico, onde você é mais inconstante, onde, de repente, aquela coisa, você tem que iniciar um hábito até você conseguir realmente firmar aquele hábito leva mais tempo? Você já fez uma conexão e percebeu se isso está relacionado com a sua posição lunar? Também fica aí a dica para você olhar no seu mapa. Também a questão dos hábitos aqui que eu escrevi, vou ler para não me perder. Ó. Hábitos são repetidos. Por quê? Porque nos aprendemos que a repetição nos traz o quê? Segurança. A Lua sempre vai buscar esse ponto de segurança, né? Por exemplo, daí você tem a Lua nos signos, né? Uma Lua num signo fixo, como Aquário, Touro, Escorpião e Leão, ela pode ter mais, dependendo, né, dos aspectos que ela faz no restante do mapa, ela pode ser muito boa para manter seus hábitos e padrões, porque ela tem uma natureza fixa, ela tem uma natureza de resistir, de resistência. Agora, isso é bom ou ruim? Vai depender do hábito, vai depender do padrão. Além disso, né, só para encerrar aqui, eu quero falar dos movimentos da Lua, das fases da Lua. Né? Durante um mês, então, a Lua se mostra em diferentes fases, justamente por causa dos movimentos de rotação e translação que são sincronizados, e a gente só vê a face da Lua que está mais iluminada. E cada fase vai ter um simbolismo que pode ser usado sim para o seu planejamento pessoal. A lua nova é quando o Sol e a Lua estão conjuntos no mesmo signo. Acontece uma conjunção. Sol e Lua estão juntinhos. Então, o Sol, né, ele não está iluminando a Lua. A Lua está completamente sem luz. Ela tá, é um momento assim, semente, é um momento de pura inconsciência. Tanto que um eclipse solar acontece sempre numa lua nova, e o eclipse lunar numa lua cheia. O eclipse solar é uma lua nova vitaminada, que a gente vai ter agora no dia 14 de outubro, então a lua ainda vai estar, ela está nova, né? E ainda sem zero, zero, zero total de luz, zero consciência, zero clareza, é um momento de zero clareza, é um momento de muita dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o momento de lua nova não é um momento para você começar algo novo, divulgar algo novo, mas é um momento semente, é um momento para você entender, opa, peraí, nessa área da minha vida, nesse momento da minha vida, eu quero começar um projeto novo. Então, eu quero entender como que eu desenvolvo isso. É um momento de reflexão, é um momento de olhar para dentro, é um momento ligado mais à sua intuição mesmo e de você começar a pensar sobre isso, refletir e planejar. Aí o que acontece no céu? A Lua vai se afastando do Sol, ela começou coladinha no Sol, aí ela vai se afastando do Sol. Depois que ela estiver se afastando do Sol, ela vai fazer um aspecto que é uma quadratura, que é a Lua crescente. Ó, ela já está recebendo um pouco mais de luz. Numa quadratura, acontecem os primeiros ajustes. Você começa a enxergar as coisas. A Lua está crescendo, está ganhando luz solar. Aí você começa a perceber aquilo que foi iniciado lá numa lua nova, quais são os ajustes que você precisa fazer para dar continuidade para aquele projeto. Aí a lua continua caminhando, caminhando, caminhando. Ela vai se fazer uma oposição ao Sol. Opa, ela está de um lado e o Sol do outro. Ela vai receber
total luz do sol, ela vai ficar cheia, você vai enxergar. É um momento que é um clímax, que é um ápice do processo lunar, que é geralmente quando você consegue enxergar aquilo que está sendo desenvolvido e as emoções afloram, as emoções vêm à tona. Por isso que em momentos de lua cheia, tem muitas pessoas que expressam melhor suas emoções, ou então, se elas não sabem lidar muito bem com as suas questões emocionais, é o momento que elas ficam mais perdidas, porque tudo vem à tona. Aquilo que estava lá escondidinho, lá no fundinho, que não estava aparecendo, vem à tona de repente, de uma vez só, e aí pode ser muito avassalador, dependendo da forma como a pessoa lida com as suas próprias emoções. Por isso que entender a sua lua é uma chave, né, para conquistar, para dominar suas emoções, para dominar a sua vida. Eu recomendo muito que você estude a lua a fundo mesmo, com profundidade, no seu mapa astrológico. E depois desse momento, né, da oposição, a Lua está se afastando do Sol, vai perdendo luz e ela vai formar uma nova quadratura na fase minguante, que geralmente é a hora que você começa a fazer uma avaliação daquilo que aconteceu, revisão, uma ponderação antes, né, de um novo início. Não é um momento para, não é um momento ainda para você fazer algo, mas sim para dar fechamento, não é um momento para expor. O melhor momento para expor qualquer coisa que você queira que tenha visibilidade é no momento de lua cheia. Mas o momento da lua minguante pode ser um momento bacana para fechamento de ciclos. E aí, né, é um momento de depuração, é um momento de finalizações, vai depender também de como você, né, está administrando esse projeto, essa situação ou essa emoção, essa questão emocional que de repente você começou a perceber lá na lua nova e vai desenvolvendo até esse momento. E eu sempre gosto de fazer o seguinte exercício, até vou deixar o card aqui do vídeo que eu falo sobre uma lunação de câncer. Dentro da astrologia, existem dois tipos de lunações. A mais curta, que é essa dos 29 dias, que é o ciclo natural da Lua, e uma lunação como um ciclo longo, que é o momento entre uma lua nova e a próxima lua nova, que é o momento de um ano no mesmo signo, né? É isso que eu estou falando. E aí, dentro desse processo de lunação mais longo, que é muito utilizado na astrologia mundana, por exemplo, eu acho mais prático e acho ele muito mais assertivo, mais direto, quando você quer fazer um planejamento de longo prazo na sua vida. A alunação curta, ela é mais assim, uma percepção mais de dia a dia, uma coisa que você, né, é algo que é mais assim do seu administração do dia a dia. E para um projeto, para o desenvolvimento de uma área da sua vida, eu recomendo que você observe o ciclo longo da Lua, a lunação mais longa, que é esse espaço entre uma Lua nova de um signo e uma Lua nova no próximo signo, sendo que a Lua cheia, né, que acontece 6 meses depois da Lua nova, é o momento de você enxergar os resultados de todo o investimento que você fez naquela área da sua vida. Não vou falar muito sobre isso, senão o vídeo vai ficar longo demais. Vou deixar o card aqui de um exemplo que eu trago de uma alunação do signo de câncer que eu fiz em 2022. Vou deixar o card aqui, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o YouTube. Tá bom? Bom, esse é o recado de hoje. Acho que o vídeo ficou longo, né? Mas eu não queria perder os detalhes, até para você compreender a importância realmente de dominar a Lua dentro do seu mapa astral e entender a importância que a Lua tem, até para você começar a fazer as pazes com as suas emoções, que é através do entendimento das nossas emoções, quando a gente começa a entender as nossas necessidades emocionais e perceber também de que forma a gente trabalha elas, quais que são as necessidades que de repente estão nos atrapalhando nosso desenvolvimento, a gente vai ter que resolver, vai ter que lidar com isso, e quais são aquelas que também que são boas e que a gente pode potencializar. Você tem um caminho, né? Você está nesse caminho de desenvolvimento, né? De ganhar mais consciência, e quanto mais consciência a gente tem, melhores escolhas a gente faz na nossa vida e a gente consegue ser um ser humano mais realizado. E ressaltando aqui, uma coisa que eu falo e que eu falei no vídeo sobre Saturno, realizado não significa feliz.
Realizado significa ter a capacidade de realizar as coisas na vida. E é para isso que a gente vem aqui, para realizar, para tornar real a nossa vida, tá bom? E a astrologia é uma excelente ferramenta que nos situa no tempo e nos ajuda a compreender a melhor forma de planejar e estruturar aquilo que é importante para nós. Muito obrigado. Ufa, que bom que você assistiu até aqui. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e até o próximo.